Vamos continuar com as nossas aulas de criação de bordado. Hoje eu vou passar para vocês como desenha fontes, né? Às vezes você pega desenho de um logotipo, por exemplo, e não acha a fonte dele. E você tem que desenhar. Então, como é o processo de desenhar nomes, letras de logotipo? Eu, particularmente, eu não fico procurando muita fonte quando eu tenho que reproduzir o desenho original, no caso do logotipo, né? Então as pessoas me mandam um logotipo, eu tenho que fazer igual, né? Idêntico àquele que me mandou, no caso original. Então, eu não fico perdendo tempo muito em procurar uma fonte. Eu desenho logo de cara essa fonte, tá? E vocês vão ver como que desenha, como que cria esse tipo de situação, como é que faz, né? Resolve esse tipo de situação. E vocês vão ver por que a criação de desenho é cara às vezes, né? Quando você manda fazer um desenho, tipo, o cara cobra R$30, R$35 na matriz, é porque vocês não sabem como que desenha isso, né? Qual o trabalho que dá. Então, eu vou mostrar para vocês como que desenvolve um bordado, tá? De letras, de logotipo de letras, no caso. Bom, aqui em cima tem os tipos de ponto, como eu já falei. Então tem o ponto cheio, ponto tatame, zigue-zague. E aqui também tem ponto cheio, tatame e tal. E aqui tem os tipos de ferramentas. No caso, tem a selecionar objeto, remodular objeto, faca, tal. Então, selecionar é para selecionar o objeto, né? Então, por exemplo, eu clico nele. Quando eu clico no objeto, ele fica com esses quadradinhos em volta. Significa que está selecionado. O remodular objeto é quando eu dou um novo molde. Então, eu vou modificar esse desenho. Existe a faca, que é para cortar, como eu estou falando. Manter o último ponto. No caso, pessoal, eu vou pular essas etapas aqui, que é o manter o último ponto e o mão livre, que é para outro tipo de serviço, tá? Aí tem o enchimento complexo, entrada A, ponto corrido, corrido triplo, manual, circulole e tal. Eu vou desenhando e eu vou falando as ferramentas que eu vou usando, tá? Porque não tem assim um manual que tem o nome das ferramentas. Então você tem que meio que decorar os desenhos. Eu vou colocar para vocês essa semana um guia dessas ferramentas, tá? Para vocês imprimir ou deixar aí para vocês, tá? Deixar aí armazenado no celular ou no computador. Bom, quando eu vou desenhar, como eu falei, um logotipo, e esse logotipo são letras, eu não fico procurando a letra, eu particularmente já escrevo. Então, ó, esse aqui é o logotipo da Brother, né? Da máquina a maioria aqui tem a máquina da Brother. Eu não tenho uma fonte dessa, tá? Não tenho. Se você procurar, vai achar e muito difícil assim. Então, perde-se muito tempo. Eu prefiro já desenhar, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Quando eu quero fazer esse tipo de trabalho, eu vou usar a entrada A, tá? Entrada A serve para estar fazendo trabalhos em ponto cheio, tá? Então, trabalhos em ponto cheio. Então, se eu for desenhar uma folhinha, se eu for desenhar um nome aqui, eu vou usar a ferramenta entrada A. Depois eu explico com o tempo nas aulas
quais são essas ferramentas, as situações que a gente vai usar, tá? Então, no caso, quando a gente for desenhar folhinhas, por exemplo, a gente vai usar essa ferramenta também. Bom, eu escolhi a ferramenta entrada A. Como ele é ponto cheio, tá? A ferramenta entrada A, ela é em ponto cheio, eu vou desenhar isso daqui também como ponto cheio. Tudo bem? Como é o ponto cheio? Não é um zigue-zague? Então, eu também tenho que desenhar em zigue-zague. Eu tenho que fazer o desenho aqui, né, em zigue-zague também. Então, ó, eu vou usar a ferramenta entrada A, né? Acho que eu já comentei com vocês numa aula, mas eu vou repetir de novo. Quando a gente está criando o desenho, usamos os dois botões do mouse, tá? O botão esquerdo faz linhas retas. O botão do mouse direito faz linhas curvas, tá? Então vamos lá. Vamos começar a desenhar isso daqui. Se eu rodar a bolinha do mouse, aumenta o zoom, né? Diminui o zoom e tal. Eu gosto de trabalhar sempre com o desenho aumentado, assim, com o zoom maior. Então eu vou escolher a ferramenta entrada A. Eu sempre começo com o botão esquerdo, que é o reto, tá? No caso aqui é reto, então eu vou clicar aqui. Então, ó, cliquei numa ponta, eu vou clicar na outra ponta. Ó, aqui é tudo reto. Então eu vou descer até onde é reto, mais ou menos. Ó. Então eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? Ó, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, assim, ó. Eu vou clicar, agora começa a curvar, ó. Então eu clico com o botão direito, botão direito, botão direito, curva, curva. Eu vou clicando num ponto e no outro. Ó, num ponto, no outro. Imagine um zigue-zague. Se vocês estivessem costurando na mão, ó. Direito, usando só o botão direito aqui, porque é tudo curva. Direito, direito. Então eu vou num ponto e no outro ponto. Conforme vai mudando de ângulo, eu vou clicando. Tá, se eu for reto, não clicar aqui próximo, ele vai reto. Então eu vou clicar aqui, ó, é aqui. Então sempre é um ponto na frente e do outro lado. Ó. Aqui e na frente. Aqui e na frente. E vou dar Enter. Certo? Ah, não ficou legal aqui. Então eu venho, vou ajustar o ponto no remodular objeto, tá? Ah, aqui eu tenho que chegar um pouco mais para cá, certo? Na ferramenta remodular objeto, que é essa ferramenta aqui. Então você corrige os pontos, os cliques que você deu. Agora eu vou fazer o R. Então eu clico, ó, vou começar daqui de baixo, ó, clico e vou na frente. Ó, clico e vou na frente. Clico e vou na frente. Agora eu vou usar o botão direito, porque vai curvando. Ó. Clico e na frente. Clico e na frente. Ó. Aí clica de novo e vai na frente. E assim por diante. E vou parar aqui. Dou Enter. Se vocês repararem, ó, tipo, o nome aqui é tudo ligado, tudo grudado. Tá, ó, tipo O com T, com H. Mas eu vou desenhar separado. Então, ó, clica, vou começar aqui e venho na frente. No caso aqui eu vou usar somente o botão direito, que é curva. Então eu clico num ponto e no outro. Num ponto e no outro. Ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então vai fazendo esse processo.
um na frente do outro. Evita, pessoal, de fazer isso, ó, tá? Sempre dá na frente, como eu tô falando. Como se fosse costurar na mão mesmo. Do Enter. Agora eu vou fazer o T. Começo aqui e na frente. Sempre para começar, uso o botão esquerdo. No caso aqui, ele é reto até aqui, ó. Então eu posso vir direto. E agora vai curvando. Vou vir até aqui, ó. Para que ele faz uma curvinha também. Depois eu passo por cima o T. Dou Enter. Agora eu vou fazer o cortezinho do T, ó. Dou Enter. Agora eu vou fazer o H. Começo na frente. O H é reto até aqui, ó. Enter. Venho aqui. Vou começar agora a curvinha do H. Faço individual. Isso é prática, pessoal. Não é difícil. Vai com a prática, tá? Ah, errei. Ó, aqui ficou errado. Apaga no backspace. Apaga como se vocês apagam letra. É na mesma tecla do teclado aonde paga a letra. Quando vocês estão escrevendo e erra, né? Fica em cima do Enter aí. Então, agora eu vou fazer o E. O E eu vou começar aqui. Aí eu venho para cá, ó, tudo reto. Aqui, reto. A exceção que a gente faz inclinado o ponto é quando tem esse bico aqui, no caso do E. Então eu clico aqui e venho na frente, ó. Tipo meio inclinado. Clico aqui, ó, agora eu venho para cá. Aí clica aqui e vai fazendo o processo, ó. Todo curvado. Então, no canto ali do E, é a exceção que a gente faz o desenho assim, meio que inclinado. Eu não clico na frente, eu clico inclinado. Clica, clica, Enter. Ok? Agora eu vou fazer o R. O R eu tenho pronto aqui, ó. Então eu não preciso desenhar de novo. Eu posso clicar com o botão direito, duplicar, ou dar um Ctrl D. Arrasto aqui, pronto. Essa palavra aqui eu posso escrever normal no teclado. Dou em produzir texto, clico aqui na tela, letra G. Isso aqui são letras comuns. Eu vou diminuir o espaço entre as palavras, desço a barra de rolagem, vou no espaçamento entre palavras, diminuo o espaçamento e verifico se está correto. Beleza. Eu vou deixar assim. Depois que eu terminei o desenho, eu posso apagar esse fundo, o desenho, a imagem que eu coloquei. Então eu posso vir e deletar. Pronto, ó, ficou o meu desenho, o meu bordado. Posso dar um Ctrl A. Agora eu coloco no tamanho que eu quero. Eu vou fazer o uniforme da Brother, por exemplo. Vou deixar com 9. Correto? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar. Então, quando eu faço um desenho como entrada A e o desenho é meio grossinho assim, ó, não é fininho igual a letra, eu coloco um ponto de suporte.
que é aquela amarração antes de fazer o desenho, antes de fazer o bordado. Então, eu vou clicar, cliquei no ponto de suporte, primeiro ponto de suporte, habilito, e vou colocar zigue-zague ou zigue-zague duplo, tá? No caso aqui, eu vou colocar zigue-zague, só, tá? Porque é um ponto cheio, o ponto cheio é um zigue-zague, então eu coloquei zigue-zague, certo? Feito isso, posso vir em arquivo, salvar como. Como eu ensinei a vocês, salva em MB primeiro. Salvar. Agora salva na extensão da máquina. Se for Brother EPs, se for já nome Jeff e assim por diante. Clica em salvar. Se você tiver que corrigir, abre o MB, faz a correção, salva e depois salva em P de novo e substitui o arquivo. Tá bom? Bom, faz isso também, ó. Vou pegar aqui o logo do... Deixa eu dar um novo. Vou fazer outro exemplo para vocês aqui, ó.